Irmãos, bom dia a todos. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e nós estamos olhando para a doutrina do pacto, o pacto de Deus com o homem. Esta é a quarta parte. Então seria bom se você puder olhar lá no canal do YouTube da nossa igreja. Nós temos disponível todas as aulas, então você que não, porventura, tenha perdido alguma, você voltar e assistir. Essa doutrina do pacto, ela é uma doutrina muito extensa, uma doutrina muito rica, porque na verdade ela é mais do que uma doutrina, ela é um sistema sobre o qual nós podemos olhar para toda a Escritura. Num certo sentido, a doutrina, normalmente a gente tem elas espalhadas, né? Várias doutrinas. E o pacto é aquilo que interliga todas as doutrinas. Então nós chamamos isso de uma teologia do pacto, ou teologia da aliança. Como esta é a quarta aula nossa, nós já passamos por diversas questões. Nós já vimos o estabelecimento deste pacto, e como que o estabelecer um pacto, Deus estabelecendo um pacto, já é ato de graça. Então Deus se condescendeu e Deus se relacionou com o ser humano, estabelecendo assim uma aliança. Então o pacto é uma das formas de Deus se relacionar, e Deus se relaciona com o ser humano, criando então uma aliança. Em pacto você tem as partes envolvidas no pacto, no caso Deus e o homem. Você tem as circunstâncias que envolvem o pacto, você tem as ordenanças estabelecidas. O que é que o homem precisa fazer? Aí tem lá a ordenança estabelecida. O que é que Deus promete diante disso? São as promessas do pacto. E por isso que é algo gracioso. Porque Deus, por ser simplesmente o Criador de todas as coisas, Ele não precisava condicionar nenhuma recompensa às ordens que Ele dá. Quando Ele ordena, deveria ser obedecido simplesmente por Ele ser o Criador, o dono de todas as coisas. Mas de forma graciosa, Deus condiciona a abençoar a nossa obediência dentro de um pacto. Na aula passada eu ilustrei isso com a ideia de quando você tem um filho e o filho tem dificuldade numa determinada matéria, aí você diz, se você passar em matemática, passar em física, eu vou te dar uma bicicleta, vou te dar um computador. Quer dizer, é obrigação dele passar, não precisa ter nada condicionado a ele passar. Mas de forma graciosa você diz, se você passar eu vou te dar determinada coisa. Então esse dar é um ato gracioso. Lógico que toda ilustração é apenas uma ilustração, não é possível captar toda a essência, mas de certa forma é um pouco disso que é essa condescendência, esse ato de benevolência de Deus em estabelecer pactos com o ser humano. Ele podia ordenar simplesmente, mas Ele ordena e Ele condiciona bênção se a pessoa obedecer o pacto. Dentro da história nós vimos que o primeiro pacto feito é chamado do pacto das obras. Este pacto foi estabelecido com Adão no Jardim do Éden. Também é chamado do pacto da vida, ou do pacto da criação, são nomes para o mesmo pacto. E esse pacto estava ligado, como nós vimos na confissão de fé, nesse primeiro ponto, o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Neste pacto foi o quê? Qual era a promessa? A vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade. Qual que era a condição para Adão obter vida? Perfeita obediência pessoal. Então é chamado do pacto das obras, porque foi condicionado a obter vida através da obediência. Qual que é a sanção deste pacto? O pacto também tem as consequências se quebrar o pacto. E Deus disse, no dia em que você comer do fruto proibido, você vai morrer. Então a consequência era morte, separação. Separação para com Deus, separação para consigo mesmo, separação espiritual. Então esse era o pacto estabelecido, chamado pacto das obras. Esse pacto das obras feito com Adão, e Adão era o representante, isso significa que ele foi feito com todos os descendentes de Adão. Eu e você estamos dentro deste mesmo pacto, porque nós somos descendentes de Adão. Adão nos representava neste contrato estabelecido. A decisão que ele tomasse implicaria em trazer consequências para toda a humanidade.
Quando Adão quebra esse pacto, e nós vimos isso em Gênesis 1 e 2, Adão desobedece e come do fruto proibido, ele coloca toda a humanidade na condição de transgressora deste pacto. Diante disso, Adão e todos nós estamos mortos espiritualmente, estamos sobre nós a sanção da morte física, e estaria sobre nós a sanção da morte eterna, porque quebramos o pacto. Adão quebrou o pacto. Estava sendo então apresentado a nós em Gênesis 1 e 2, este chamado pacto das obras. Deus poderia, neste exato momento de Gênesis 2, quando Adão quebra do pacto, terminar a história com o gênero humano. Ele havia criado os seres humanos, de forma graciosa ele disse: vocês podem viver eternamente, basta obedecer a minha ordem. E diante da desobediência, ele poderia então botar um fim nessa relação. Mas aí nós somos apresentados a um segundo pacto, que é chamado Pacto da Graça, onde Deus não vai aplicar sobre o ser humano as consequências da quebra do pacto de obras imediatamente, mas Ele vai prover um meio dele ter para si um povo. Tudo isso só é possível por causa de algo que nós ficamos sabendo ao longo de toda a Bíblia. Nós ficamos sabendo que antes deste pacto de Deus e Adão, teve um pacto que é chamado do Pacto da Redenção, que é o pacto entre os próprios membros da Trindade. A Trindade é formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nesse conselho trinitário, houve um pacto feito. Olha, por exemplo, o texto de Tito, capítulo 1, verso 2. Diz assim, ó, vamos ler? Na esperança prometeu antes dos tempos eternos. Percebe? Antes dos tempos eternos, antes de criar o mundo, antes daquela cena que você encontra em Gênesis 1 e 2, você descobre que Deus fez uma promessa. Deus prometeu dar vida eterna. Deus prometeu isso. Deus prometeu isso a quem? Se antes de criar o mundo, a quem que Deus prometeu isso? A quem? A Ele mesmo, só Ele é eterno. Antes de criar qualquer coisa, só tinha Ele. Ele prometeu a Ele mesmo, no sentido de prometer aos membros da Trindade. Isso é uma conversa trinitária entre Pai e Filho, com a presença do Espírito Santo, e eles estão então definindo da vida eterna para alguns seres que eles vão criar. Então, quando nós descobrimos que o pacto de obras feito com Adão, na verdade, ele é posterior a um pacto anterior, chamado Pacto da Redenção, dentro da Trindade. Por isso que a Bíblia vai chamar a salvação como feita antes da fundação do mundo. E nesse pacto, então, estabelecido entre os membros da Trindade, você vai ter também essas partes do pacto. Você vai ver Deus Pai, Deus Filho, você vai ver a ênfase na missão que o Deus Filho se prontifica a fazer. Então Deus, por exemplo, olha lá o verso de Efésios capítulo 1, verso 4. Olha Efésios 1, 4. Eu estou passando aqui rápido porque foi o nosso tema das nossas aulas, tá bom? Nós já estudamos isso melhor nas duas últimas aulas. Efésios 1, 4. Ó, assim, vamos ver? Assim, antes da fundação do mundo, em amor. Então, quando é que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo. Então, nesse pacto que Deus faz consigo mesmo, no sentido dos membros da Trindade, há uma escolha de ter um povo para si, que Ele vai dar vida eterna a esse povo. Você vê o pacto de obras acontecendo na história, e Adão quebra esse pacto. Deus deveria então castigar. Mas como Deus já prometeu vida eterna, como Deus já tem um pacto da redenção estabelecido de todos os meios, é apresentado a nós então, que Deus desde o início, Deus tinha um projeto, que é manifestar o seu pacto da redenção. O seu pacto da graça, que é essa manifestação do pacto da redenção.
Aí olha o verso 3, então, da Confissão de Fé de Westminster. O homem... Então percebe, por obras, ele se tornou incapaz de ter a vida eterna. Deus prometeu que daria vida eterna, ele é incapaz, porque ele quebrou no pacto de obras. O Senhor então fez o quê? Geralmente chamado o pacto da graça. Então ele vai fazer um pacto da graça com o ser humano. Esse pacto da graça só pode acontecer porque existe o pacto da redenção desde os tempos eternos. Então nesse pacto da graça tem um cabeça lá, que é Jesus, e aí vai ficar claro aqui. Olha mais. Nesse pacto da graça, o que ele promete, o que ele oferece? Ele oferece aos pecadores a vida. Percebe, o que ele oferece no pacto da graça é o mesmo que ele tinha oferecido lá para Adão, vida. Ele oferece vida. E a salvação por quem? Por Jesus Cristo. O que Deus exige no pacto da graça? Exigindo daqueles? Então, se eu perguntasse qual é a diferença do pacto da graça para o pacto das obras quanto à exigência? O que é exigido no pacto das obras e o que é exigido no pacto da graça? Para ver se eu estou fazendo compreender. No pacto das obras, é o que é exigido? Obediência. No pacto da graça, o que é exigido? Fé. Fé e arrependimento. Olha lá. Exigindo daqueles a fé neste, para que sejam o quê? Salvos. E prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida, seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Percebe que essa frase final do pacto da graça vai mostrar para nós que, num certo sentido, esse pacto é incondicional. E ele é um pacto inviolável, num certo sentido. Porque Deus diz, olha, eu vou exigir de vocês uma única coisa, que vocês tenham fé. Fé em uma pessoa, em Jesus, que é aquele ser, que é aquela pessoa, melhor dizendo, que no pacto da redenção, disse, eu vou lá salvar esse povo, eu vou representá-los. Que é aquele pacto antes de todas as coisas que nós vimos. Então esse Cristo vai se tornar o nosso representante, é exigido de nós fé nele, fé nele. Mas essa exigência de que ele faz, de que nós precisamos ter fé nele, ainda assim ele vai prover um meio para que nós possamos ter fé. Qual é o meio que vai gerar essa fé? O Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. A fé não vem de nós, a fé também é um dom de Deus. Percebe? Nesse sentido, esse pacto da graça, ele vai chegar perfeitamente ao último estado. Ao contrário do pacto de obras, que Adão poderia ou não obedecer, no pacto da graça, o povo de Deus, eles vai responder com fé. Porque fé precisa partir do interior. E Deus vai trabalhar dentro do ser humano para gerar essa fé. Ele vai enviar a terceira pessoa da Trindade. Nesse sentido, as três pessoas da Trindade estão envolvidas no pacto da graça. O Pai amorosamente nos escolhe, o Filho amorosamente se torna o nosso representante, e o Espírito Santo amorosamente vem habitar dentro de nós, para nos conduzir à fé na pessoa do mediador, que é Jesus Cristo. Nesse sentido, você tem o pacto da graça acontecendo. Dúvidas quanto a isso? Pode fazer sem microfone, Selma. Estão de... Tá. O Espírito Santo, ele é a pessoa que vai operar já na pessoa, em nós. Ele vai operar no indivíduo essa mudança de coração. Essa mudança de coração já é operação do Espírito Santo. Então não é que a pessoa primeiro crê, e aí depois o Espírito Santo começa a agir na vida dela. A ação de crer já é resultado da ação do Espírito Santo na vida dela.
Olha Atos, acho que é 13:48, se não me falha a memória. Atos 16 primeiro, Atos 16. Olha o versículo de número 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha o que nós vamos ler agora. Vamos ler? O Senhor... Percebe, esse ato de Deus abrir o coração, ela só vai entender porque Deus abriu o coração. Quem faz esse ato de abrir o coração, qual das pessoas da Trindade que faz isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo abre o coração para que nós possamos crer em Cristo e ele vem então e é o selo da nossa herança, ele habita em nós para todo sempre. E aí ele mora em nós no ato que nós cremos nele. Mas nós cremos já como resultado dessa ação do Espírito Santo em nós. Em nós. Mais alguma dúvida? E não tem como, Selma, aproveitando, né, embora não tenha sido a pergunta, mas aproveitando para esclarecer para os demais também. Não tem como alguém ser verdadeiramente salvo, crente em Cristo Jesus, sem ter o Espírito Santo. Porque algumas linhas evangélicas vão dizer que a pessoa primeiro se converte, aí ela tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Então alguns são, outros não. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, o penhor da herança. É dado a todos os crentes. O que une a pessoa a ser crente é o fato delas ter o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito nunca é convertido. Pode estar dentro de uma igreja, mas não é convertido. Então não tem um verdadeiro cristão que não tenha o Espírito Santo. Tá bom? Ok, então tendo feito essa abordagem, há mais alguma dúvida? Então nós vimos pacto de obras, nós vimos o pacto da graça, e entendemos que o pacto da graça só é possível por causa do mediador. Essas linguagens, mediador, é importante para nós pensarmos como pacto, né? A salvação por Jesus Cristo. Então, quem vai cumprir as exigências das obras em nosso lugar é Jesus Cristo. Por isso que o pacto da graça está ligado no pacto da redenção. O pacto da redenção é o pacto da Trindade. E aí o Filho se dispõe a fazer algumas coisas. E o Filho vai ter recompensas. Assim como Adão, se fizesse alguma coisa, teria recompensa. Jesus também vai ter recompensas. E uma delas é ter um povo para chamar de seu. Então nós somos, em última instância, o resultado da obediência de Cristo ao pacto da redenção feita. E nós podemos desfrutar do pacto da graça que é estendido a nós, porque Cristo cumpriu a exigência em nosso lugar. Percebe quanto que isso aqui é fundamental quando nós dizemos assim? Por isso que eu estou batendo um pouco nessa tecla. A doutrina do pacto, se você entender ela bem, você de certa forma entende a Bíblia. Porque ela está ligada em tudo que está na Escritura. Quando a gente diz tantas vezes assim, não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente está dizendo, só tem um cabeça que nos salva, é Cristo. Então, por isso que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe o quanto que nesse ponto a salvação se torna algo que é exclusivo de um povo. Nós não somos inclusivistas no sentido de todas as religiões salvam. Não, o pacto da graça exige de nós fé em uma pessoa específica. Essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso que Atos vai dizer que não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Percebe o quanto que vai fechando? Então unifica, amarra e você entende o todo das Escrituras. Quando é que o pacto da graça começa a valer? Quando é que ele começa a valer? O que vocês acham? Quando o pacto da graça entra em vigor? Não é uma pergunta retórica, não. Essa é uma pergunta que vocês podem responder.
Gênesis 3, né? Em Gênesis 3. Vamos abrir Gênesis 3, então? Irmãos, é muito comum, deixa aberto em Gênesis 3, é muito comum as pessoas pensarem assim, olha, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvos pela lei. E no Novo Testamento, quando Jesus veio, a pessoa passou a ser salvo pela graça. Então a pessoa dividiria esse pacto, achando que o pacto de obras vai até o Antigo Testamento, né, todo, e aí no Novo Testamento começa o pacto da graça. Não é essa a divisão bíblica. O pacto da graça começa em Gênesis 3, O que nós chamamos é da dispensação do pacto. Deus vai fazer com que esse pacto aconteça de modos diferentes ao longo da história. O mesmo pacto acontecendo de modo diferente. E aí sim, no período do Antigo Testamento, esse pacto, ele acontece na sombra daquilo que vai acontecer, com simbologia. Ele apontando para aquilo que vem. Esse é chamado do Antigo Testamento. Porque o testador ainda não morreu. Está aguardando a morte do testador. Quando Cristo vem e vive e morre, então ele morre e nós herdamos aquilo que era nosso. Nós estávamos só aguardando ele vir, viver e morrer. E aí nós chamamos do Novo Testamento. Mas o pacto é o mesmo. Olha como que a confissão de fé sintetiza isso, ó. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, não de Novo Testamento, de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a herança eterna com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Perceba, essa ideia de testamento, ela é muito importante, porque ela vai mostrar que esse pacto, o que nós precisamos fazer para herdar as coisas que estão ligadas nesse pacto, é que o testador morra. Não é isso? O que é que precisa? Se alguém fez um pacto lá, não tem condições, que a pessoa, um testamento, que a pessoa morra. Quando ela morrer, você vai herdar. É isso que Jesus fez. Existe um pacto estabelecido com um monte de promessas. Se você acreditar nessas promessas, você já pode viver como um herdeiro delas. E no dia em que isso acontecer na história, você vai ver aplicado sobre si tudo aquilo que foi anunciado. E aí então a confissão vai dizer, esse pacto no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Então ele está dizendo, foi administrado de forma diferente, mas ele foi administrado na lei. Sob a lei foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu. Isso aqui a gente vai caminhar, tá? Eu devo fazer umas 2 aulas sobre isso aqui ainda. Tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Então todo o Antigo Testamento está aqui de certa forma sintetizada. Por aquele tempo essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir, edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem tinham plena remissão dos pecados e salvação eterna. Essa dispensação chama-se Antigo Testamento. É um outro pacto? Não vamos confundir dispensação com pacto. Isso tudo faz parte de um único pacto, o pacto da graça. Ele foi administrado de uma forma no Antigo Testamento e administrado de outra no Novo. Por que da diferença? Porque o testador precisava viver e morrer. A forma como é administrado antes da morte e pós-morte é diferente do ponto. Então, para Gênesis 3. Vamos ver então o pacto da graça lá em Gênesis 3. O que você esperava, se você não conhecesse a Bíblia, né, você já sabe. O que você esperava depois de Adão ter comido do fruto proibido e Deus chegar diante dele? O que você esperava? Qual que era a próxima cena? Ele comeu do fruto proibido, Deus chega, e aí? Morte. Não é essa a sanção do pacto de obras? Morte.
Mas você vai ver que não vai ter morte nesse primeiro momento. Vai acontecê-la, mas ele vai mitigar isso e vai trazer um monte de notícias graciosas. Olha lá então em Gênesis capítulo 3. Olha o verso de número... Verso 14. Depois de Deus confrontar, o homem diz que a culpa é da mulher, ele confronta a mulher diz que a culpa é da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, é 3,14 de Gênesis, visto que isso fizeste, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É interessante que a palavra maldito aí vai aparecer somente para a serpente. Vai ser dito que a terra também é amaldiçoada por causa dos homens, mas Adão e Eva não é dada a eles a sanção de malditos, embora eles vão desfrutar de maldições, mas eles não são plenamente malditos. Você vai ver que o que Deus diz para a serpente é uma coisa, o que Deus diz para Adão e Eva é diferente. Para a serpente existe alguma graça nisso aí? Graça não de rir, né? Graça de favor. Existe algum favor, alguma benevolência, alguma misericórdia aí? Não, maldita é. Você vai acontecer isso, isso e isso sobre você. Só vem punição. Você vai ver que em Eva e Adão tem punição, mas tem graça junto. Deus já está ministrando aspectos da graça. Olha o versículo 15 ainda. Porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência, este te ferirá a cabeça. Percebe? Ele só está dizendo do fim da serpente. Castigo para a serpente, destruição da serpente. Destruição não aniquilamento, destruição de perder totalmente, que é quando Cristo voltar. Cristo nascer, esmagar, e quando Cristo voltar, ele lançar a serpente no lago de fogo. Mas olha o verso 15 ainda. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Percebe? O que aconteceu no jardim do Éden tinha Deus, a serpente e os seres humanos criados, Adão e Eva. Houve uma amizade do ser humano com a serpente e uma inimizade para com Deus. Isso que aconteceu naquela escolha. Tinha a voz de Deus e a voz da serpente. Eva se torna amiga da serpente e vai se tornar inimiga de Deus. Isso lembra alguma coisa, algum texto do Novo Testamento? Aquele que quiser se fazer amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E é isso que acontece. Daí em diante seria essa a história. Mas aí Deus diz assim, eu vou fazer o quê? Vou colocar inimizade. Deus está dizendo, eu vou resgatar vocês da garra da serpente. Ele está dizendo para a serpente, eu vou resgatá-los da garra de sua. Vai ter uma inimizade entre um povo e a serpente. A serpente não vai ser amiga de todos os povos. Os povos não serão todos os povos amigas dela. Aqui está brotando o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, de uma inimizade entre Satanás e o povo de Deus, entre os descendentes de Satanás, o povo de Satanás e o povo de Deus. Mas quando ele diz isso, só tem Adão e Eva na história. E ele está dizendo que ele vai colocar uma inimizade. O que existia até aqui, uma amizade. E Deus está estabelecendo, tinha até aqui sim, por causa do pecado, né? Deus está estabelecendo a inimizade. Quem estabelece é Deus, não é o próprio ser humano. Não foi eles que viraram inimigas da serpente por si só. Deus está dizendo, eu vou colocar a inimizade. Se nós não somos amigos de Satanás, é porque Deus colocou essa inimizade. É um ato de Deus. Não foi que a Eva simplesmente, agora eu não gosto mais da serpente. Não, o caminho natural seria ser dominado pelo mal. Mas Deus está colocando uma inimizade. E Deus vai fazer duas linhagens a partir daí. A linhagem da serpente e a linhagem da mulher. E vai ter um descendente dentre essa linhagem
que vem e destrói definitivamente a serpente. Até lá, uma guerra, uma inimizade. A serpente está inimiga e é um ataque. Mas vem um descendente da mulher e esmaga a cabeça da serpente. Não sem dor, não sem sofrimento. Ele vai ser ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus. Percebe? Esse é o pacto da graça anunciado. Tem uma forma de alcançar a vida eterna. Tem um descendente da mulher que vem para esmagar a cabeça da serpente. E aí Deus vai dizer para Adão e Eva maldições, mas bênçãos que vai manter para que possa acontecer isso. E nós chamamos isso da manutenção aí mesmo. Olha, por exemplo, olha que nessas falas de Deus, existem coisas que são definitivas para a vida. Por exemplo, provisão do alimento, alívio da dor, realização do trabalho, gerar filhos e lidar com a inevitabilidade da morte. Essas coisas que todos nós lidamos, dor, a questão para alimento, a questão do trabalho, a questão de filhos e a inevitabilidade da morte está presente nessas falas aqui em diante. Olha lá o verso 16. E a mulher disse: em meio às dores, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então percebe, ele está dando punições aqui, que vai multiplicar a dor, mas ele está fazendo o quê? Garantindo vida. Dar luz a filhos é que eles vão ter vida. Eles vão gerar uma descendência. Percebe o quanto que, às vezes a gente acha que isso está solto, né? Isso está ligado com a promessa anterior. Se Deus diz para a serpente que vai ter a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que o descendente da mulher esmaga a serpente, logo Deus precisa ministrar sobre a mulher essa ordem. Ela vai ter filhos ainda. Se ele aplica a sanção de matá-la, não tem descendência da mulher acontecendo. Então ele está dizendo, você com muita dor, mas você vai dar à luz filhos. Filhos vai estar aí presente. E dentre esses filhos vai surgir um que esmaga a serpente. E esses filhos que você vai dar, vai ter aí a linhagem santa. Os descendentes da promessa. Os descendentes que vão estar em inimizade com a serpente com eles. Percebe como que isso aqui, às vezes a gente só lê como juízo, tem graça aqui. Deus está anunciando que Ele vai dar origem à semente do povo de Deus, à igreja de Deus. Olha o versículo 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses. Tem consequências, não tem como viver sem consequência. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas. O que adianta se Deus desse descendência, deixasse ter filhos, mas se Deus não permitisse que eles pudessem se sustentar? Haveria exterminação da linhagem, da semente. Deus está dizendo, vai ser com dor, mas você vai trabalhar e vai comer. Você vai poder se sustentar deste mundo que eu fiz. A minha imagem, que é vocês, foram afetadas pelo pecado, vocês não me representam plenamente nesse mundo mais, mas vocês ainda poderão desfrutar deste mundo. Ele é amaldiçoado, porque vocês quebraram do pacto. Mas eu tenho um pacto de graça para vocês continuarem comendo. Vai continuar comendo, com fadiga, mas vai continuar. Para que vocês tenham filhos, para que vocês tenham descendência, para que a descendência vença Satanás. Verso 18, né? Produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus está dizendo, eu vou aplicar a sanção da morte física, mas até que isso aconteça, a história precisa de se desenvolver. E Adão vai viver muito tempo, muito tempo. E nos primeiros períodos da história, as pessoas viveram muitos anos. E Deus foi diminuindo essa idade das pessoas, à medida que Ele vai administrando. Mas Ele está mostrando, olha, a possibilidade de vida.
E veja como que Adão e Eva, o que é exigido no pacto da graça? Vamos voltar um pouquinho. O que é exigido no pacto da graça? O que é exigido? Fé. Então está estabelecido uma promessa. Qual que é a promessa? Vida eterna, né? Mas assim, mas qual que é a promessa aí? Aí no texto de Gênesis. Como que vai alcançar essa promessa? O descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. Esse é o anúncio, O que é exigido nesse pacto? Fé. Como que Adão e Eva vão se relacionar com isto? Olha lá então Gênesis capítulo 3. Verso 20. E deu quem nomeia a mulher de Eva é Adão, e o nomeia depois da queda. É aqui que ela se chama Eva. Antes ela se chamava a mulher, a varoa, porque do varão foi tomada. Adão disse isso. Essa é a varoa. Mas ela não chamava Eva. Ela passa a se chamar Eva agora. Por que ele dá o nome de Eva? O texto diz, porque ela vai ser a mãe. O que Adão fez para dar nome de Eva? O que aconteceu com ele? Ele teve o quê? Creu. Não foi a promessa? Você vai dar luz a filhos, Eva. Vai ter um descendente que esmaga a cabeça da serpente. A descendência de vocês serão inimigas da descendência da serpente. É uma inimizade colocada. E um descendente esmaga a cabeça da serpente. Depois desses anúncios, Adão diz, essa vai se chamar Eva, porque ela vai dar a luz a filhos, ela vai ser a mãe de todos. Ele está manifestando fé no anúncio feito. No anúncio feito. Tranquilo ou dúvida? Olha o versículo, capítulo 4 agora então. Coabitou quando ela tem um filho, qual é o nome que ela dá para o filho? Caim. Eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu adquiri alguém que, quem sabe, ele esmaga a cabeça da serpente. No hebraico, os estudiosos pontuam que a grande expectativa é que fosse Caim. O varão, chegou ele. Não vai ser ele. Mas percebe, o que tem em Eva quando nascem os filhos? Fé. Fé no quê? Naquela promessa de que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. O que hoje nós dizemos assim, você precisa crer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que alguém seja salvo, né? Nesse dia aí, Adão e Eva precisam crer que Jesus iria morrer na cruz? Não, mas precisa crer em quê? Que vai ter um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Eles estão vendo isso naquele primeiro momento? Não, é terrível o que eles estão vendo. Eles acabaram de desobedecer a Deus, eles já sentem no próprio corpo que já não é mais o mesmo. Agora há um envelhecimento no sentido degenerativo, a morte vai chegar. Eles já comem sob maldição do suor do rosto, dificuldade, o mundo quebrado. Parece que a serpente ganha esse negócio. Não, eles creem. Eles creem que um dia um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente. É fé. Todo o Antigo Testamento é fé naquilo que vai acontecer. Todo o Novo Testamento é fé naquilo que aconteceu. O método do pacto da graça é sempre o mesmo, fé, não é obras. Não é obras, é sempre fé. Fé naquilo que Deus faz. Olha então Deus agindo em direção ao homem. Olha o versículo de número 21. Depois que Adão deu aquele ato de dar nome de Eva,
crendo. Só o microfone, por causa do pessoal da transmissão. É este. Obrigado, Diego. Nós somos salvos pela fé. Pela graça, Pela mediante graça, a fé. Mas nós somos condenados pelos Pelas nossos obras. atos, Pelas obras. pelas obras. Pelas obras. O pacto de obras continua em vigor para toda a humanidade. Porque todos somos descendentes de Adão. Todos somos descendentes de Adão. O problema é que nenhum de nós cumprimos as obras. Não conseguimos cumprir. E não é assim, eu cumpro, pastor, não sou bom, mas eu cumpro um pouquinho. Sim, não sou perfeito. Mas ninguém precisa quebrar todas as leis de um país para ser preso, para ser condenado, para ser um criminoso. E se quebrar determinada lei já é o suficiente. Com Deus, Tiago diz a mesma coisa, aquele que quebrar um princípio da lei, quebrou toda a lei. Ele é condenado. Então ninguém consegue cumprir esse pacto de obras desde a queda. Deus fez o homem bom, Adão tinha condição perfeita para cumprir. Adão não cumpriu e nós pior ainda. Nós já nascemos tendenciosos ao pecado. Nesse sentido, todos nós merecemos condenação. Mas Deus escolhe um povo para dizer, eu vou salvá-los. O meio para isso não é obras, porque eles não são diferentes dos outros. O meio para isso é fé. Vou enviar uma pessoa, que é o descendente da mulher. Esse descendente da mulher, sim, esse aqui tem obras suficientes. Porque ninguém pode ser absolvido sem que cumprir um pacto. E Jesus vai cumprir um pacto. E o que ele vai receber em troca desse pacto é morte. Então ele diz, se você recebe morte, você pode ter um povo para si. E ele tem esse povo que somos nós. O que nós precisamos é crer nele. Tá, e aí então assim, será que há risco de alguém não crer? Não, Deus promete o Espírito Santo gerar fé naqueles que ele desde antemão escolheu. Então ele opera dentro do coração gerando fé. E a resposta nossa é com fé. Nós respondemos, mas só respondemos porque o Espírito operou em nós. Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, até a fé é dom de Deus. Nesse pequeno texto de Efésios, a gente sintetiza isso. O pacto de obras nós não conseguimos nos salvar, pelo pacto da graça nós conseguimos nos salvar. Quando a gente entende bem pactos, você vai ver que toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver elementos do pacto presente. Porque ele unifica as Escrituras. Tranquilo, Ana Cristina? Olha então Deus provendo então. Adão deu nome a Eva. Olha o versículo 21 do capítulo 3. Fez e os vestiu. Deus faz vestimentas. Isso aqui não é só algo estético. Qual foi a primeira coisa que quando o homem quebra o pacto de obras, come do fruto proibido, qual é o primeiro sentimento dele? Vergonha. Lembra o que o texto diz? Percebendo que estavam nus, se esconderam. Eles percebem que eles não podem se aproximar diante de Deus. Aí eles tentam resolver, eles fazem cintas para si. Lembra disso? Vamos lá, Gênesis, né? Que alguns lembram, outros lembram mais ou menos, outros acham que lembram. Olha Gênesis 3, ó. Versículo 6, eles comem do fruto proibido. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos. E cintas para si, percebe? A primeira coisa que eles querem fazer é cobrir a nudez. Porque eles perceberam que eles não estão aptos mais. Quebrou o pacto de obras, eles têm que fazer vestimentas para si. Só que é suficiente isso que o homem faz? Não, quando Deus chega, quando ouviram a voz, verso 8, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, fizeram o quê? Eles esconderam. Mas eles já não tinham resolvido o problema? Não tinham tampado? Olha que Deus vai perguntar para eles,
E chamou o Senhor o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Ué, ele não se tampou, não se cobriu. Mas não é suficiente. Nada que o ser humano faça é capaz de possibilitar ou de torná-lo apto a estar diante de Deus. Eles estão lá com as suas vestezinhas lá, de planta e tal, e estão escondidos de Deus. Porque eles não podem estar diante de Deus, desde a queda. Aí Deus chega, conversa tudo aquilo, faz promessas, diz de um descendente que esmaga a cabeça da serpente. Adão crê nisso, ele dá nome, diz: o nome dessa mulher vai ser Eva, ela vai ser a mãe de todos, haverá redenção. Aí Deus pega e diz: deixa eu então torná-lo apto a estar diante de mim. Deus faz as vestes para Adão. No pacto de graça, para que alguém possa estar diante de Deus, é Deus quem prepara essa pessoa. E como que Deus faz essas vestes? Como que Deus faz essas vestes? Com pele. Olha lá, Gênesis. Com pele de animais, não? Olha lá, Gênesis. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Fez vestimentas. O que Adão e Eva viram acontecer diante deles para que eles pudessem ser cobertos? O quê? Sacrifício, derramamento de sangue. Eles estão vendo pela primeira vez derramamento de sangue, para que eles possam estar aptos a estarem diante de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Todo o Antigo Testamento, o sangue sendo derramado. Lembra? É até assim, forte, você lê o Antigo Testamento. Uma vez eu fiz alguns estudos aqui, mostrei, os cordeiros sendo mortos. Tinha sacrifícios diários em Israel. Tinha vários tipos de sacrifícios. Era uma sociedade que vivia a realidade de que para que esteja diante de Deus, precisa ter derramamento de sangue. Tudo isso é um meio didático de Deus apontar para o grande derramamento do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há purificação de pecado. Então, isso tudo aponta para aquilo que Cristo faria. Percebe os elementos do pacto, as coisas acontecendo, desdobrando diante dos nossos olhos em Gênesis 3. Adão e Eva vestidos, eles têm filhos, eles dão nomes a filhos. Abel oferece sacrifício, lembra lá? Qual que é o capítulo 4? E aí isso que eu sempre chamo a atenção, né? A Bíblia não está narrando efeitos cronológicos, não está preocupado com o que eu e você estamos. E aí, o que aconteceu 2 dias depois do jardim? O que Adão fez? Como é que foi a primeira colheita dele? Não, a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está preocupada com uma linhagem teológica. E na linhagem teológica ele quer mostrar para nós como que o ser humano vai se aproximar diante de Deus. E aí tem o capítulo 4, dos 2 filhos de Adão, que vão oferecer cultos ao Senhor de formas diferentes, crendo em coisas diferentes. E quem é que vai ser aceito? Quem vai ser aceito no culto aí? Abel. Ele ofereceu o excelente sacrifício, porque ele fez por fé. Olha Hebreus capítulo 11. Deixa aberto aqui, mas olha Hebreus 11. Deixa eu te perguntar, Caim e Abel estavam lá no dia que aconteceu essa fala de Deus para Adão e Eva? Não. Com quem que Abel aprendeu? Com Noé. Com Adão e com Eva. Com Adão e Eva. Olha Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler? Pela fé, verso 4. Pela fé, só um minuto. Ele obteve o testemunho de ser justo. A gente pensa em justo como alguém que faz tudo certinho, né? Mas não é essa a dimensão de justo da Bíblia. Justo é aquele que é justificado, é tornado justo. Ele não era justo. Tanto é que a oferta dele foi aceita. Por quê? Qual que foi o meio da oferta? Olha aí de novo. Pela fé.
Às vezes a gente lê essa lista e fica impressionado e a gente acha que é a lista dos heróis das obras. Não é a lista dos heróis das obras, é a lista dos heróis da fé. Fé é crer. Não é fazer em si, é crer. Naturalmente que o crer vai tornar em fazer, mas é o ato de crer. É pela fé que Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Ele acreditou nas coisas. Ele está oferecendo um culto porque ele crê nas promessas. Lembra, no pacto da graça, qual que é a condição? No pacto da graça? Fé. É fé. E Abel está respondendo por fé. E por isso que ele é aceito nesse pacto. Olha lá, Hebreus 11 de novo. Pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve então testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Lembra que Caim não vai ser aceito. E Caim era do maligno. Olha, deve ser João. Olha 1 João 3,8, será que é isso? Olha o capítulo 3, versículo 8. Ó. O que pratica, procede do diabo. Percebe aquela ênfase da descendência da serpente? Não são os demôniozinhos, que o diabo teria vários demônios, não. São as pessoas que praticam o pecado, vivem debaixo daquela vida. Ó, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gênesis 3, ó, para esmagar a serpente. Olha agora o versículo 11 e 12. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo que era do maligno. Caim era do maligno. Você está vendo em Gênesis 4 aquilo que Deus disse: inimizade entre as duas descendências, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Caim mata Abel porque ele é do maligno. Ele é do maligno. É a inimizade estabelecida. Abel adora a Deus pela fé, porque ele é da descendência da mulher que crê em Deus. Olha lá o versículo 12, ó. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. E você já viu justas porque foi feito pela fé. Volte lá para Gênesis 3 e eu vou terminar. Deus então fez vestes, certo? Como que a Bíblia trata essa temática vestes nas Escrituras? Se doutrina do pacto liga as coisas? Apocalipse não é o último livro da Bíblia? Lembra como é que descreve aqueles que são salvos? Vestidos com vestiduras brancas. Em outros lugares, aqueles que lavaram as suas vestiduras pelo sangue do Cordeiro. Percebe? O jeito de ser coberto do pecado é ter novas vestes. Cristo deu novas vestes, vestes brancas, vestiduras que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Esse elemento de vestes já está presente lá em Gênesis 3, Deus dando vestes para Adão e Eva se aproximarem diante dele. Irmãos, esse pacto da graça, então ele começa em Gênesis 3 pós-queda, e ele vai ter vários grandes representantes. Adão e Eva aí, Noé, Abraão, Davi e o último, Jesus Cristo. Então a gente vai ver esses desdobramentos na próxima aula, nesses outros pactos, nesses outros elementos da aliança, né?